Muito bom dia! Graças ao Senhor, temos mais um dia novinho para desfrutarmos da presença dEle. Que bom que você está aqui e que bom que você convida outras pessoas. Existem muitas pessoas que não conseguem ler ou não têm tempo para ler. Existem pessoas que estão acamadas, os doentes, os idosos e por aí vai. Quando você compartilha, a palavra de Deus chega para aqueles que precisam. Hoje nós vamos ter na nossa porção o Salmo 131 para começarmos. É mais uma oração, um cântico de peregrinação que lembra o tempo em que Israel foi mantido cativo como despojo de guerra para outros reinos. Então aqui nós vamos ver que os filhos confiam no Pai Celeste. Diz assim: Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Então, eles eram escravos em outros povos e eles clamavam ao Senhor e eles confiavam. Então, eles acalmavam a alma deles, aguardando a mão do Senhor. Vamos agora para Provérbios. Hoje, Provérbios 17, 4 e 5. Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Então é um bom termômetro para ver se o nosso coração está pendendo para o mal. O mal aqui não no sentido o diabo, mas no sentido de coisas que não são boas para a nossa alma. Olha o que ele disse, que os maus dão grande atenção a más notícias, ou seja, é como se fossem aqueles que não estão se sentindo bem, se alimentam de coisas que não lhes fazem bem. Por isso, nós temos que dar atenção às notícias que nós procuramos ouvir, ao que nós procuramos pesquisar na internet, no que nós gastamos o nosso tempo. Às vezes pode ser até em piadas e você diz, me faz tão bem, me faz rir, mas será que são piadas que alimentam a sua alma de coisas boas? Será que nutrem a sua alma ou será que intoxicam e envenenam a sua alma? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Assim como aqueles que são falsos apreciam ouvir mentiras, porque esse é o meio em que eles se sentem bem. Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador dos pobres. Quem se alegra com a desgraça dos outros não vai ficar muito tempo sem castigo. Aqui no sentido de rir, zombar da pessoa pobre, ou até mesmo ocultar-se quando pode ajudar. Vamos para o Velho Testamento, estamos na história do maravilhoso Rei Salomão, com quem estamos aprendendo grandes coisas nessa boa fase dele. Hoje nós vamos para o primeiro livro de Reis e vamos ver 2 capítulos, o 11, ou melhor, o 10, o 11 e o 12. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado graças ao nome do Senhor e foi até Jerusalém a fim de averiguar a sabedoria do rei Salomão mediante uma série de questionamentos complicados que ela preparou. Quando chegou,
acompanhada de uma enorme caravana com muitos camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, ela colocou tudo diante de Salomão e todas as indagações que ela havia preparado também. Salomão respondeu tranquilamente a todas as questões. Nenhuma questão foi tão difícil que o rei Salomão não pudesse esclarecer. Constatada assim toda a sabedoria de Salomão e observando atentamente o palácio que Salomão havia erguido, os alimentos que eram servidos à mesa de Salomão, o alojamento destinado para os oficiais, os criados e os copeiros do rei, todos uniformizados, e também observou os holocaustos que Salomão realizava no templo de Yahvé. Assim, a rainha de Sabá ficou maravilhada. Então a rainha de Sabá declarou ao rei Salomão: de fato, tudo quanto tenho ouvido em meu país acerca de tuas grandiosas realizações e de tua notável sabedoria é verdade. Contudo, eu pessoalmente não acreditava no que me diziam, até ver com os meus próprios olhos. E, portanto, posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu, rei Salomão, ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza. Felizes as tuas mulheres, felizes estes teus servos, que estão continuamente na tua presença e ouvem da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor leal e eterno do Senhor para com Israel, ele te elevou à majestade e te fez rei para estabelecer a justiça e tudo o que é verdadeiro. Olha que maravilhoso. Então aqui a própria rainha de Sabá, que está dizendo essas coisas, então ela entendeu que Deus é a base. Por quê? Porque ela estava conversando com Salomão. Então é como se Salomão estivesse pregando para ela. Olha que palavras que vieram de uma rainha, uma poderosa, mas uma mulher pagã. Olha o que ela disse. O próprio Deus te elevou à majestade e te fez rei, Salomão, para estabelecer a justiça e tudo o que é verdadeiro. Então a rainha de Sabá presenteou o rei Salomão com 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Jamais se viu chegar em Israel tamanho carregamento de especiarias quanto que a rainha de Sabá trouxe e ofereceu ao rei Salomão. Então, ela presenteou o rei Salomão dessa maneira. A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira nobre de sândalo em grande quantidade e pedras preciosas. O rei usou este carregamento de sândalo para produzir balaústres para o templo, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela desejou levar para sua terra. Tudo quanto solicitou ao rei, isto ganhou, além do que lhe dera por sua generosidade real. E assim a rainha de Sabá retornou satisfeita para seu país com os seus servos. Então, irmãos, conta a história que a rainha de Sabá, que segundo a história também, a história etíope, o nome dela era Maqueda, então conta a história que ela se converteu ao judaísmo e que depois lá no reino dela, ela empregou essa religião, o judaísmo, no reino dela. Agora vamos saber sobre as riquezas do rei Salomão. O peso do ouro que chegava às mãos de Salomão anualmente
era de 23.300 quilos, além dos impostos e taxas que eram pagos por mercadores e comerciantes em geral, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão mandou produzir 200 grandes escudos em ouro batido e foram utilizados 3,6 kg de ouro puro para folhear cada escudo. O rei também ordenou que fossem feitos 300 escudos pequenos e folheados com 1,8 kg de ouro batido em cada escudo. E o rei mandou colocar todos esses escudos no palácio do Bosque do Líbano. Salomão mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Irmãos, eu estou lembrando de uma coisa aqui. Esse escudo pequeno aqui é o que é o broquel. Lembra dessa palavra broquel? Quando diz no Salmo, o Senhor é o meu escudo e o meu broquel. O Senhor é meu escudo e broquel. Então, escudo é o grande, né? E broquel é esse escudo pequeno que se leva assim para quando a batalha é mais próxima. Então se usa o escudo pequeno, o broquel. Quando a batalha é de longe, onde você pode ser atingido por flechas, por pedradas e tudo mais, de longe, né? Claro que eu estou falando do arsenal desse tempo aqui. Então era o escudo grande para proteger todo o corpo. Agora, quando a batalha era de perto, aí se usava o broquel. O broquel é um escudo pequeno, vamos dizer, do tamanho de uma pizza, vamos dizer assim. Então era usado para proteção na batalha, na guerra, na luta, no combate mais próximo. Salomão também mandou fazer um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, um espaldar arredondado na parte superior, braços de cada lado do assento e a escultura de 2 leões em pé próximos a cada um dos braços do trono. Havia também 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido produzido em nenhum outro reino conhecido. Todas as taças usadas na corte do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio do Bosque do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata não tinha grande valor comercial nos dias de Salomão. Efetivamente, o rei controlava uma frota de Tarsis, navios mercantes que navegavam juntamente com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de navios mercantes retornava, trazendo ouro, trazendo prata, trazendo marfim, trazendo animais exóticos, como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Todo o mundo queria ser recebido por Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. E cada pessoa recebida em audiência, ano após ano, trazia o seu presente: objetos de prata e obras em ouro puro, roupas finas, armas poderosas, perfumes raros, especiarias e muitos cavalos e muitas mulas. Salomão também acumulou muitos carros e cavaleiros, de modo que se chegou a contar 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Posicionou um determinado contingente em algumas cidades estratégicas e a outra parte da guarnição permaneceu perto de Salomão, em Jerusalém. O rei Salomão tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros quanto os sicômoros das campinas, a figueira dos frutos desprezados. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Kev, na Cilícia, onde os agentes do rei negociavam os preços e os compravam. Traziam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg,
e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Irmãos, olha, o rei Salomão, ele era tão poderoso, a prata para ele não valia nada naquele tempo, de tanta prata que ele tinha. Agora imagina, a prata era como grama para ele, né? E ele comprava carros e cavalos com prata. Então imagina quanto ele poderia comprar, né? É como se ele tivesse... como se a prata fosse grama, usando esse exemplo que eu dei. Corta aí mais um pouco de grama, corta a grama e vai lá buscar mais. Gente, que poder que esse homem realmente alcançou, né? Que Deus deu para ele. Vamos para o próximo áudio? Nós vamos no próximo áudio começar a ver que Salomão já não está tão perto de Deus mais. Ele começa agora a ter o seu ego, infelizmente, abalado por tanto poder, por tanta fama e por tanto dinheiro. O problema não está, voltei aqui para dizer, o problema não está no dinheiro, o problema está na ambição do coração. O Senhor já falou bastante com a gente sobre isso, né? O problema não está em ser grandiosamente rico, não é aí o problema está na ambição terrena do coração. O egoísmo pode se basear nisso. Capítulo 11 de 1 Reis, o erro de Salomão. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e as suas divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por essas mulheres e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. Então, irmãos, ele foi se casando, aqui fala claramente aqui, ó, ele teve 700 esposas, princesas. Então ele foi se casando com filhas de reis, para ele ter descendentes, filhos desses reinos, né, dos seus sogros. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. As concubinas não são prostitutas, nunca pense isso. As concubinas, elas são meia esposas. Ou é melhor, meio esposas, né? Elas são meio esposas. Elas são esposas, mas elas não têm direito de esposas, certo? Direito que eu digo no sentido dos bens e tudo mais, mas elas são esposas também. Por isso que era um sacrilégio alguém se deitar com alguma concubina do rei, como aconteceu com Davi, quando Absalão se deitou com suas 10 concubinas. Depois Davi pegou as concubinas e as colocou em uma casa, e lá elas ficaram até morrer, né? Numa propriedade, né? Não numa casa como prisioneiras, mas numa propriedade grande, de onde elas não podiam sair mais, e lá elas ficaram até elas morrerem. Então, quer dizer, ninguém podia mais tocar nelas, porque elas como se fossem profanadas. Então, as concubinas, elas são esposas também, só que não têm os direitos de esposas. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir os deuses delas e as divindades delas. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim,
Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos amonitas. Então, só aqui a gente vê que ele já está cultuando 4 deuses, né, que causam repugnância no Senhor nosso Deus. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e às suas divindades. Então, cada mulher eram 1000 mulheres, né? Então, dessas 1000 mulheres, imagina cada uma vindo com as suas crenças, né? E os seus cultos aos seus deuses pagãos. Então, Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes. E ordenara a Salomão terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, dizendo assim: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Quando o Senhor Deus diz aqui, e por amor a Jerusalém, é claro que não é a cidade propriamente, né? Os bens do Senhor não são terras, os bens do Senhor são pessoas. Então, quando o Senhor diz, e a cidade que escolhi, Jerusalém, o Senhor está falando do povo, né? Então, ele está fazendo isso em consideração a Davi. Davi morreu há muitos e muitos anos, e o Senhor não se esquece de como foi o relacionamento dele com Davi, enquanto Davi estava na terra. Que o Senhor também se lembre do nosso relacionamento com ele, assim, todos os dias. E Salomão, ele foi movido pela ambição. Então, não é que ele se apaixonava. Me apaixonei profundamente por aquela mulher, eu tenho que me casar com ela porque eu estou apaixonado, minha alma dói de amor por aquela mulher. Não é. Eram casamentos políticos, casamentos que ambicionavam poder, mais fama e mais dinheiro. Por isso que ele casava com princesas, filhas de rei, que poderiam conceder mais poder para Salomão. Então, a ambição do coração dele o levou a, podemos dizer, cometer esse erro, né, que foi um erro, mas eu quero dizer assim, atrair o Senhor Deus também, porque ele foi influenciado por essas mulheres, de tanto elas falarem, né, ele devia, se ele tivesse se casado com elas, ele devia pelo menos ter proibido, né, fazer um contrato de casamento dizendo, é proibido que vocês cultuem seus deuses depois do nosso casamento. Mas não, ele caiu, inclusive, nesse mesmo engano, né, da idolatria. Então Yahvé levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o edomita, que pertencia à família real de Edom. Depois que Davi vencera Edom, Joabe, general do exército de Davi, foi para lá a fim de sepultar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou lá 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todos os homens sobre as terras de Edom. Então Hadade fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas
que haviam servido ao seu pai. Ele era ainda um menino nesse tempo. Olha só, sabe quando a gente assiste esses filmes, né, de vingança? Então, essa é uma dessas histórias. Olha aqui, ó. Edom era um pequeno menino, então ele fugiu com alguns oficiais que serviam ao pai dele, o rei, né? Então, esses oficiais conseguiram levar esse menino, filho do rei, e esconderam ele. Agora ele já é um homem, e agora Deus suscita no coração dele o desejo de vingança, e ele virá contra Salomão para vingar o que Davi fez, né? Porque quem fez, na verdade, foi Joabe, o comandante do exército de Davi, mas a mando de Davi. Então Hadade fugiu para o Egito com alguns dos oficiais. Ele era menino. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu mantimentos. O faraó agradou-se tanto de Hadade que lhe deu em casamento a irmã de sua própria esposa, a rainha Táfnis. Então a gente pode até dizer que o Hadade, ele foi criado pelo faraó, né? Mesmo que seja à distância. Então o faraó deu terras e falou: vocês podem ficar com essas terras aqui. Os oficiais criaram esse menino, o herdeiro do trono de Edom. E o faraó se agradou muito desse menino. E deu deu a sua cunhada para ele, né, para casamento. A irmã de Táfnis lhe deu um filho, que recebeu o nome de Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Qual palácio real? O palácio do faraó. Foi criado pelo faraó, o filho de Hadade. Ali, Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos do faraó. Então é como se ele fosse, como se o faraó o considerasse um neto dele, né? Enquanto estava no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, o comandante do exército, havia também morrido. Então Hadade solicitou ao faraó: deixa-me partir, porquanto desejo retornar para a minha própria terra. E o faraó contestou: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? Está vendo como o faraó considerava ele filho? E prontamente respondeu Hadade: nada, todavia permita-me partir. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão também, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi dizimou o exército de Zobá, Rezon juntou alguns homens e tornou-se chefe de um bando de revoltosos. Eles partiram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isto além de todo o mal que Hadade realizou. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. Então é mais um que escapou na guerra, né? Escapou e conseguiu depois se estabelecer em outro lugar. Por isso que o Senhor, lembra que o Senhor dizia assim, dizima todo o povo nas guerras, né? Dizima todo o povo, todos os homens, não fica nenhum. Por causa disso, ó, quando resta um resquício do inimigo na nossa vida, né? A gente fala, isso não é nada. Eu estou falando agora questão espiritual para nós, né? Quando é uma coisinha pequena, um errinho pequeno que a gente faz, né? Uma coisa pequena. Aí a gente fala, isso não é nada, isso é uma coisa muito pequena. Mas olha o que pode virar. O próprio Deus pode usar isso para nos corrigir depois, que é o que ele vai fazer com Salomão. Um pequeno menino, como Hadade, e esse outro aqui, que fugiu da cidade de Zobá, né? Do exército de Zobá. Esqueci o nome dele, como é que está o nome dele aqui? Rezon, né? Rezon também foi um pequenino que ficou sem ser morto. Não estamos falando aqui que as pessoas tinham que ser mortas, não era isso. Mas aqui Deus está falando no sentido espiritual, tinha que ser dizimado todo o exército do Deus pagão, essa é a verdade. Então sobraram aqui 2 pequenas sementes e olha aí o que virou. Viraram agora grandes árvores que serão grandes adversários
do rei Salomão. Assim é na nossa vida. Nós deixamos coisas pequenas, isso não é nada, é uma mentirinha, é uma fofoquinha, entende? É uma pequena sementinha que daqui a pouco se torna algo que vem sobre nós para nos corrigir. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zerua e era viúva. Ele se amotinou contra o rei porque Salomão tinha construído o Milo, o aterro do lado leste da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou Jeroboão de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. Aqui não são os homens da tribo de José, né? Não os israelitas, mas os escravos da tribo de José. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então Aías agarrou sua própria capa com toda a força e a rasgou em 12 pedaços, e voltando-se para Jeroboão, declarou: Toma para ti 10 pedaços, pois assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Agirei deste modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Porém, tirarei o reino da mão do seu filho e darei a ti as 10 tribos. Chegamos no Novo Testamento, hoje Atos 9, Saulo é convertido por Jesus. Saulo, e nós vimos ontem que ele estava perseguindo a igreja. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Por que essas cartas? Porque os judeus, eles tinham como se fosse o seu próprio governo dentro do governo romano. Então, vê que ele pede aqui cartas para os líderes das sinagogas, né? Então, não tem nada a ver com o governo romano. Ele pede para poder se dirigir até as sinagogas dessas outras cidades e dizer: achei esses aqui, que são hereges, e vou conduzi-los até Jerusalém para eles serem julgados lá. Entretanto, durante a viagem de Saulo, quando ele se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz que vinha do céu resplandeceu ao redor de Saulo. Então Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava para ele: Saul, Saul, por que me persegues? Ao que ele perguntou: quem és, Senhor? E então o Senhor disse: eu sou Jesus,
a quem você está perseguindo. Contudo, levanta-te e entra na cidade de Damasco, porque lá alguém vai te revelar o que você vai ter de fazer. Os homens que estavam acompanhando Saulo na viagem caíram emudecidos. Eles podiam ouvir a voz, mas eles não conseguiam ver ninguém. Então Saulo se ergueu do chão e quando ele abriu os olhos, ele não conseguia ver nada, coisa alguma. Então ele foi guiado pela mão, ele foi conduzido até Damasco. Provavelmente, irmãos, colocaram ele sobre o cavalo e aí foram conduzindo o cavalo dele até chegar em Damasco. Por 3 dias, Saulo esteve cego, durante os quais ele não comeu, nem mesmo bebeu. Esse choque que Saulo está aqui, há 3 dias sem comer e sem beber, é um choque tremendo que ele levou, Foi um evento muito fantástico. Primeiro, que era meio-dia. Então imagina, se essa luz que veio sobre ele era muito maior do que o sol, Era meio-dia aqui, não era noite. E aí, como eu falei aqui, Saul, o Senhor chamou ele de Saul, porque me persegues. Na verdade, não é Saul, é Shaul. Shaul, pelo que eu estou vendo aqui no rodapé da Bíblia King James atualizada, aqui explica que Shaul significa pedido de Deus. Então, olha só, o próprio Senhor Jesus já vem com misericórdia, Já vem como um pedido de Deus sobre a vida de Saulo. Então, ele fala, Shaul, Shaul, por que me persegues? Como é lindo, como é importante o significado, a essência da pessoa, no nome. E aí, é interessante que eu também não comentei, que Estevão, que foi morto, Estevão, o nome dele significa coroa. E ele realmente foi recebido dessa maneira, como uma coroa para o Senhor, Foi uma vida tremenda, a vida de Saulo. Ou melhor, de Estevão. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O homem chamou Saulo em uma visão, ou melhor, perdão, irmãos, estou lendo errado aqui. O Senhor é que chamou Ananias em uma visão e disse assim, Ananias, diante do que prontamente Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse para Ananias, apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replica, Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem Saulo, quantos males tem causado aos teus santos lá na cidade de Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes das sinagogas para prender todos os que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Saulo as suas mãos e declarou, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Olha aqui a intrepidez de Ananias, Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como se fossem 2 escamas, e Saulo passou a ver de novo. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado por Ananias. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos ali na cidade de Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha aqui, irmãos, logo após.
Às vezes, né, a gente ouve falando assim, eu sou recém-convertido. O que você faz para Deus? Não, eu sou recém-convertido. Aí fica recém-convertido por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ainda é recém-convertido, né? Olha Saulo aqui. Saulo, ele estava sem comer há 3 dias, certo? Então ele estava como? Fraquinho. E nessa fraquezinha dele, ele foi levado até um lugar onde ele podia ser batizado, foi batizado, voltou, passou vários dias com os discípulos, ou seja, nesses vários dias ele aprendeu, né? Ele foi discipulado e aí logo em seguida ele já foi para as sinagogas, já deu a cara para bater e já estava falando: Jesus é o Filho de Deus, aquele que nós matamos, aquele que nós crucificamos, ele é o Messias. Todos quantos ouviam Saulo ficavam atônitos e indagavam: ora, não é esse o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome de Jesus? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui para Damasco com a finalidade de deter esses homens e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matar Saulo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos ouvidos de Saulo. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo, olha aqui, irmãos do céu, olha isso. Porém, os discípulos de quem? De Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Então, aqui Saulo, ele já tem alunos. Olha que coisa maravilhosa, né? Como Saulo foi rápido na obediência ao Senhor. Glória a Deus por isso. Amados, nós terminamos a nossa porção no dia de hoje. Amanhã nós já vamos ver Barnabé se encontrar com Saulo e aí eles vão começar a sua vida, a vida missionária de Saulo, né? Mas que história maravilhosa, a história de Saulo realmente é maravilhosa. Shaul, que quer dizer pedido de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa mesa farta que o Senhor acabou de nos servir. Senhor, como o Senhor é gracioso, como é carinhoso, como o Senhor nos quer. Senhor, livra-nos, Senhor, da idolatria. Livra-nos, Senhor, de estarmos ofendendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, o Eterno. Senhor, livra-nos, Senhor, de termos atitudes idólatras, de termos falar idólatra. Senhor Jesus, Senhor, nos limpa, nos purifica, Senhor, nos santifica, Senhor, trabalha no nosso caráter. Senhor, ajuda-nos a nos aproximarmos mais e mais de Ti e que nós possamos estar cumprindo o si, que nós sejamos abençoados, porque sempre cumprimos o se obedecer à minha palavra. Senhor, nós te amamos, Senhor. Obrigada pela história de Saulo que estamos acompanhando agora, nosso querido professor Paulo. Senhor, fica conosco durante todo esse dia. Abençoa o meu irmão e a minha irmã e a casa de cada um deles, o templo onde Deus habita. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, fiquem todos bem e amanhã estaremos de volta, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer.